O campo sintérgico. Como a consciência molda a realidade antes da percepção. O campo sintérgico. Como a consciência molda a realidade antes da percepção. Você já se perguntou por que a realidade parece tão sólida, tão inquestionável e ainda assim tão pessoal? Quantas vezes você esteve em um mesmo ambiente que outra pessoa, mas as percepções foram completamente diferentes? Essa diferença não é apenas psicológica, é vibracional. Dor silenciosa. A maioria de nós vive na ilusão de que a realidade é externa, imutável, algo que simplesmente está aí e nos afeta. Essa crença sutil gera uma dor profunda, a sensação de impotência espiritual. Se o mundo é fixo e alheio, o que posso eu, pequeno ser, fazer para mudar minha vida? Conceito: o campo sintérgico. De acordo com o neurocientista mexicano Jacobo Greenberg, a realidade como conhecemos é formada por uma malha vibracional, o campo sintérgico. Esse campo é como uma matriz energética, onde nossa consciência atua como organizadora. Ele não é visível aos olhos, mas é tão real quanto o ar que respiramos. É nesse campo que a percepção se estrutura, não o contrário. Revelação poderosa. A verdade é que você não percebe o mundo. Você o projeta. Sua consciência é o molde invisível, e a realidade que você vê é apenas a concretização vibracional desse molde. Tudo que você chama de real é uma resposta energética ao estado vibracional da sua mente. Aplicação prática. Mas como reorganizar esse campo? A primeira chave é a presença consciente, estar no agora, sem julgamento. A segunda é revisar suas crenças fundamentais, aquelas que você nem percebe mais que tem. E a terceira é explorar estados alterados de consciência, por meio de meditação profunda, respiração consciente ou experiências xamânicas seguras. Essas práticas soltam as amarras do modelo rígido de realidade e tornam o campo mais maleável. Metáfora inspiradora. Imagine que sua consciência é um pincel invisível. Cada pensamento, emoção e intenção é uma pincelada no quadro da sua vida. O universo diante de seus olhos não é uma fotografia da verdade, é uma pintura vibracional contínua, e você é o artista supremo. O erro invisível da ciência tradicional: separar o observador do observado. Desde a infância, somos ensinados a acreditar que existe o mundo lá fora e eu aqui dentro. Essa divisão, aparentemente lógica, moldou toda a base do pensamento científico moderno. Mas e se essa separação for a ilusão mais perigosa da nossa civilização? Dor. A solidão espiritual da separação. Essa crença nos isola. Faz parecer que estamos sozinhos num universo frio, regido apenas por leis mecânicas. Gera uma solidão que não é só emocional, é existencial. Sentimos-nos desconectados da fonte, como peças soltas em uma engrenagem cósmica sem alma. Conceito: a união entre neurociência e espiritualidade. Jacobo Greenberg, com sua genialidade singular, foi um dos primeiros a integrar rigor científico com sabedoria espiritual. Ele mostrou que o observador influencia o observado. Cada medição, cada percepção, altera o campo onde o fenômeno ocorre. A mente não é uma câmera, é um emissor de frequências que colapsa possibilidades em realidades. Revelação disruptiva. Não existe observação neutra. Observar é co-criar. Cada vez que você direciona sua atenção, você interage com o campo, alterando-o. Isso significa que você não está à parte da realidade. Você está dentro do experimento, moldando-o com sua consciência. Aplicação prática. Comece a questionar a objetividade absoluta. Pergunte-se: o que vejo é o que é? Ou é o que sou? Pratique a atenção plena com essa pergunta como guia. Em momentos de tensão, respire e sinta: o que em mim está criando essa experiência agora? Esse simples hábito
Desloca você da ilusão de vítima para a posição de co-criador consciente. Metáfora transformadora. Observar a realidade é como mergulhar a mão em um rio. Por mais sutil que seja o toque, a água nunca será a mesma. Assim é sua consciência. Ao tocar qualquer aspecto da vida com atenção, você já está modificando o fluxo. O rio responde, sempre. Porque sua mente não enxerga a realidade, e sim um modelo criado por ela. Você já tentou mudar sua vida, e tudo pareceu voltar ao mesmo lugar? Como se não importa o que você faça, as mesmas situações voltam em ciclos. A verdade pode ser mais profunda do que você imagina. Você não está vendo a realidade, está vendo o seu modelo interno dela. Dor. Padrões repetitivos e sensação de impotência. Essa dor é familiar. Você se pergunta por que atrai os mesmos problemas, as mesmas dores, os mesmos bloqueios, tenta orar, visualizar, fazer afirmações, mas o cenário insiste em não mudar. A frustração cresce e o desânimo se instala. Conceito: malhas perceptuais e modelos mentais. A mente não lida com a realidade em si, mas com modelos mentais, ou como Greenberg chamou, malhas perceptuais. São como mapas internos criados por experiências passadas, traumas, cultura e crenças. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como foi condicionado a vê-lo. Revelação impactante. Mudar o mundo externo sem mudar o modelo interno é como trocar o cenário de um filme, mas manter o mesmo roteiro. Não importa o quanto você lute para transformar sua realidade. Se o projeto inconsciente for o mesmo, o resultado será idêntico. A chave está em reprogramar o modelo, não o cenário. Aplicação prática. Comece a mapear suas lentes internas. Observe quais padrões se repetem, quais crenças você carrega sobre si mesmo, o amor, o dinheiro, o merecimento. Anote. Medite sobre eles. E aos poucos, proponha novas narrativas. Use afirmações emocionais profundas e visualizações carregadas de sentimento para reescrever o projeto. Metáfora esclarecedora. Pense em você como um arquiteto inconsciente. Todos os dias, sem perceber, você reconstrói a mesma casa, com os mesmos cômodos, a mesma estrutura. Por quê? Porque o projeto está guardado em um nível invisível da mente. E enquanto você não desenhar um novo plano, o resultado será sempre a repetição do antigo. Cuidado com a percepção. Ela pode ser apenas um holograma moldado por crenças. Você já teve a sensação de que tudo está errado lá fora? Que o mundo está contra você? Que nada dá certo? Que a vida parece injusta? Talvez o problema não esteja no mundo. Talvez o erro esteja no espelho que você está usando para vê-lo. Dor. Ansiedade causada por uma percepção distorcida. Muitos vivem em alerta constante, tentando corrigir o lá fora, sem perceber que a fonte do desconforto está no aqui dentro. Isso gera ansiedade crônica, sensação de caos e um sentimento de que nunca se está no lugar certo na hora certa. Conceito: a realidade como holograma interno. O cérebro, segundo Greenberg, não apenas recebe estímulos, ele os sintetiza com base em memórias e crenças. A realidade que você vê é um holograma perceptual, uma imagem projetada a partir da vibração interna da sua mente. Nada do que você percebe é neutro. Tudo é filtrado, editado, reconstruído. Revelação esclarecedora. O que você vê no mundo externo é apenas o reflexo daquilo que você acredita. A vibração mais sutil da sua mente, formada por traumas, condicionamentos, fé ou medo, cria o contorno da sua experiência. A realidade, portanto, não é objetiva. É seletiva. Aplicação prática. A boa notícia é que esse holograma pode ser reprogramado. Técnicas como visualização criativa, repetição consciente de novas ideias e estados meditativos alteram a estrutura vibracional da mente.
Comece substituindo pensamentos automáticos por imagens mentais positivas e sensações elevadas, diariamente. Isso altera a programação que gera o holograma. Metáfora reveladora. Imagine que sua vida é vivida diante de um espelho mágico, mas esse espelho não reflete seu rosto. Ele reflete suas crenças mais profundas. A cada dia, você olha para ele e vê o mundo, mas na verdade, está vendo a si mesmo. Mude o que está no espelho e o mundo inteiro mudará com você. O silêncio que incomoda. Por que a ciência teme a consciência como causa primária? Porque, mesmo após tantas descobertas espirituais e quânticas, a ciência tradicional ainda evita falar da consciência como origem de tudo? A resposta está em um silêncio profundo e desconfortável que ecoa nos corredores da academia. Dor. A desvalorização da experiência interior. Você já se sentiu desacreditado por confiar na sua intuição? Já foi visto como alternativo demais por levar a sério seus pressentimentos ou insights espirituais? Esse sentimento de invalidação é a dor de um paradigma que privilegia o que é mensurável e rejeita o invisível. Conceito: a lacuna da ciência materialista. A ciência moderna é extraordinária em medir o tangível, mas se perde quando confrontada com o subjetivo. Para ela, a consciência seria apenas um subproduto do cérebro, não sua causa. Isso ignora evidências crescentes de que a consciência pode existir independentemente da matéria e que ela molda a própria estrutura da realidade. Revelação desconcertante. A ausência da consciência nos modelos científicos é uma omissão e talvez uma fuga. Admitir a consciência como causa primária exigiria reescrever toda a base da física, da biologia, da cosmologia. É mais confortável ignorar o invisível do que aceitar que tudo começa com a mente. Aplicação prática. Valorize sua experiência interior. Dê crédito aos seus estados intuitivos, às mensagens sutis, aos sonhos simbólicos. Permita-se sentir como conhecimento. A prática regular da meditação silenciosa, da contemplação da natureza e da escuta interior reativa essa sabedoria. O que é sentido com verdade interior tem mais poder do que 1000 fórmulas. Metáfora simbólica. Tentar entender a realidade sem considerar a consciência é como tentar compreender um filme observando apenas os pixels da tela, sem olhar o roteiro. O verdadeiro sentido da vida está além das partículas, está no enredo vibracional que você encarna a cada instante. O fator silencioso que sabota sua manifestação, sua malha perceptual inconsciente. Você já se perguntou por quê, mesmo aplicando técnicas de visualização, afirmações positivas e foco, as coisas que você deseja continuam escapando? Existe um fator oculto que opera nos bastidores da sua mente e ele pode estar sabotando tudo. Dor. Frustração com o fracasso das técnicas de manifestação. A dor é profunda. Você tenta, se dedica, acredita. E mesmo assim, não colhe o que planta. A sensação é de impotência, como se algo invisível bloqueasse suas conquistas. Essa frustração espiritual mina a fé e gera dúvidas dolorosas sobre seu merecimento. Conceito: a malha perceptual inconsciente. Jacobo Greenberg descreveu a mente como uma malha, um campo denso de interpretações automáticas, moldado por memórias, traumas, crenças limitantes e condicionamentos. É essa malha que filtra o que você percebe como possível, e como só se manifesta o que é percebido como real. A malha é o verdadeiro criador. Revelação transformadora. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que sua malha perceptual acredita ser possível. O campo responde ao que você vibra, não ao que você verbaliza. E se dentro de você ainda há medo, escassez, culpa ou sensação de indignidade, essas frequências distorcem a criação. Aplicação prática.
O primeiro passo é observar os bloqueios emocionais que se repetem. O segundo é acessar estados de presença profunda, onde a mente analítica se aquieta. Nesse estado, com respiração ritmada e foco no coração, você pode reconectar-se com emoções elevadas, como gratidão, amor e certeza. É nesses momentos que a malha se suaviza e a manifestação verdadeira começa. Metáfora esclarecedora. Imagine que você está tentando sintonizar uma estação de rádio cheia de música e mensagens incríveis. O sinal está lá, mas sua antena interna está quebrada. Ou melhor, está afinada para outra frequência. Enquanto não calibrar sua percepção, sua malha, você continuará ouvindo chiado, onde poderia haver sinfonia. A ponte entre neurociência e xamanismo, o que Greenberg aprendeu com curandeiros mexicanos. Existe uma sabedoria ancestral que a ciência moderna ainda engatinha para compreender. No coração do México, entre rituais de cura e estados alterados de consciência, Jacobo Greenberg encontrou uma ponte entre o invisível e o mensurável e decidiu atravessá-la. Dor, a separação entre o sagrado e o científico. Muitos de nós sentimos que há uma barreira entre o que sentimos como sagrado e o que é considerado válido pela ciência. Essa dicotomia interna gera um conflito. Confiar na intuição ou esperar pela validação racional? Conceito. O encontro entre duas sabedorias. Greenberg, ao conviver com xamãs como Patita, percebeu que os rituais de cura não eram apenas simbólicos. Eles geravam alterações mensuráveis no campo de consciência. A neurociência começou a comprovar que estados xamânicos ativam áreas específicas do cérebro e redes neurais associadas à percepção expandida, à empatia e à regeneração. Revelação profunda. O curandeiro não cura com ervas ou palavras apenas. Ele reorganiza o campo do outro com sua presença vibracional. O campo sintérgico se torna maleável em estados alterados, e nesse espaço, a cura acontece fora das limitações do tempo linear. Aplicação prática. Você pode ativar esse mesmo potencial dentro de si. Rituais simples com respiração consciente. Uso de sons, como tambores ou mantras. Presença plena e intenção elevada têm o poder de abrir portais internos. Práticas xamânicas adaptadas, como caminhadas conscientes na natureza, jejum simbólico e silêncio ritual, ajudam a dissolver padrões densos e a sintonizar o corpo com a alma. Metáfora viva. O xamã é como um afinador de instrumentos. Ele não muda a música da sua vida, mas ajusta seu corpo e espírito para que você possa ouvir a sinfonia da alma com clareza. Quando o instrumento interior está afinado, a melodia da existência volta a soar com propósito e beleza. Por que tentar entender a realidade pode te afastar da verdade vibracional? Você já se pegou tentando racionalizar tudo, analisando cada sentimento, cada sinal, tentando entender o que o universo quer dizer? Às vezes, esse esforço mental excessivo é justamente o que bloqueia o contato com a verdade mais profunda, aquela que só pode ser sentida. Dor. Ansiedade espiritual por querer controlar tudo com a mente. Há uma angústia que cresce quando tentamos decifrar o invisível com as ferramentas da lógica. Queremos respostas, garantias, certezas, mas isso só gera mais ruído mental. A busca por controle nos afasta da entrega, e a espiritualidade vira uma equação sem alma. Conceito. A verdade vibracional é sentida, não entendida. A realidade, como campo energético vivo, responde à vibração, não ao raciocínio. A mente analítica é útil para organizar, mas não para experimentar o sagrado. A verdade vibracional emerge no silêncio da presença, no vazio fértil onde o sentir é mais verdadeiro que o pensar. Revelação libertadora. O excesso de análise é, muitas vezes, uma fuga disfarçada. É um mecanismo de defesa contra a vulnerabilidade de se render ao desconhecido. Mas é justamente nessa entrega que a expansão acontece.
A verdade não está nos pensamentos, está no espaço entre eles. Aplicação prática. Diminua o volume da mente. Caminhe descalço, olhe para o céu, respire profundamente, mergulhe em silêncios. Faça da natureza sua aliada. Práticas como a respiração cíclica consciente, banhos de floresta e contemplação silenciosa dissolvem o excesso de pensamento e abrem espaço para a sabedoria vibracional emergir. Metáfora intuitiva. Tentar entender a realidade é como querer congelar um rio com os olhos. A correnteza da vida escapa entre os dedos da mente. Mas quando você para de tentar controlar o fluxo e apenas entra na água, é aí que a verdade te atravessa como um sentimento sem nome, mas absolutamente real. O mito do livre-arbítrio. Se tudo é campo, onde está sua real escolha? Será que você realmente escolhe o que vive? Ou será que a maioria das suas decisões já está programada por camadas invisíveis de condicionamentos? Essa pergunta, embora desconfortável, pode libertar você, se tiver coragem de encará-la. Dor. Culpa espiritual por não conseguir mudar, mesmo com esforço. Muitos se cobram por não conseguirem evoluir, como se faltasse força de vontade. Sentem vergonha por repetir erros, sentem culpa por não manifestar o que desejam. Mas, e se o problema não for falta de querer, e sim falta de consciência? Conceito. A liberdade está no nível da consciência. Greenberg propôs que a realidade é moldada pelo campo sintérgico, e esse campo responde à vibração da consciência. O que chamamos de livre-arbítrio só existe na medida em que estamos conscientes das forças internas que nos movem. O restante é repetição automática, programação inconsciente, revelação potente. A maior parte das escolhas humanas são reações automáticas, feitas por padrões ancestrais, memórias emocionais e crenças herdadas. A verdadeira liberdade só surge quando você vê o que está por trás da escolha. O que parecia decisão pessoal, muitas vezes, é apenas eco do inconsciente. Aplicação prática. Antes de tomar decisões importantes, pare. Silencie. Pergunte-se: de onde vem esse impulso? É medo, fuga, carência ou alinhamento verdadeiro? Expandir a consciência sobre seus impulsos transforma o livre-arbítrio em realidade. E práticas como journaling, escrita intuitiva, meditação e respiração consciente te colocam nesse lugar de lucidez antes da escolha. Metáfora iluminadora. A liberdade é como a luz do sol entrando por uma janela. Quanto mais limpo o vidro interior, ou seja, quanto mais consciência há, mais claro o caminho à sua frente. Caso contrário, você anda no escuro, achando que escolhe, mas apenas tropeça no que já estava programado. História real. O que aconteceu nos últimos dias antes do desaparecimento de Greenberg? Poucas histórias são tão enigmáticas quanto a de Jacobo Greenberg. Cientista brilhante, estudioso da mente e da consciência, desapareceu sem deixar rastros em 1994. O que ele descobriu? O que ele estava prestes a revelar? E por que sua ausência ecoa tanto até hoje? Dor. O desconforto diante do mistério. O ser humano anseia por explicações. E quando algo foge à lógica, sentimos insegurança. O desaparecimento de Greenberg ativa essa dor. A sensação de que o mundo não está sob nosso controle, de que há forças maiores e talvez perigosas em jogo quando se toca o invisível. Conceito. Greenberg estava às portas de uma revolução científica e espiritual. Nos seus últimos anos, Jacobo estava integrando xamanismo, neurociência e física quântica. Seus experimentos sugeriam a existência de um campo unificado de consciência, uma espécie de rede quântica que conecta todas as mentes. Ele não apenas falava, media, testava, quantificava. Revelação inquietante. Relatos indicam que Greenberg havia encontrado indícios experimentais de telepatia,
sincronicidade induzida e campos mentais compartilhados. A implicação? A mente não está isolada no cérebro. Ela é parte de uma teia viva. Se isso fosse aceito, toda a ciência teria que ser reescrita. E talvez alguém não quis que isso acontecesse. Aplicação prática. Essa história nos lembra que nem tudo pode, ou deve, ser compartilhado antes do tempo certo. Suas expansões espirituais, suas descobertas internas, seus contatos com o sutil, são sagrados. Aprenda a proteger sua vibração. Compartilhe com discernimento. Cultive o silêncio interior como um escudo energético. Metáfora simbólica. Greenberg foi como um viajante que descobriu um novo continente. Um lugar de possibilidades infinitas, onde a mente cria realidades e tudo está interligado. Mas no caminho de volta, ele desapareceu, como se tivesse se dissolvido no próprio campo que estudava. Sua ausência nos convida a olhar mais fundo e talvez continuar sua travessia. Como o campo sintérgico pode explicar sincronicidades, intuição e premonições, quantas vezes você pensou em alguém e essa pessoa ligou? Ou sentiu algo prestes a acontecer? E aconteceu. Esses fenômenos não são coincidência. Eles são pistas de uma realidade mais profunda, a do campo sintérgico. Dor. Sentir que há algo maior tentando se comunicar, mas não saber como ouvir. Muitos de nós percebemos sinais, sentimos pressentimentos, vivenciamos coincidências estranhas. Mas por falta de compreensão, ignoramos ou duvidamos. Essa desconexão gera frustração, o sentimento de que o universo fala, mas estamos surdos para ele. Conceito: um campo de consciência não linear. O campo sintérgico, segundo Greenberg, é uma malha energética que conecta todas as consciências. Ele existe além do tempo linear e da separação espaço-temporal. Nesse campo, o que você sente, pensa ou vibra já ressoa no todo. Intuição, sincronicidade e premonição são apenas formas dessa ressonância se tornar perceptível. Revelação transformadora. A intuição é a leitura direta do campo. A sincronicidade é a manifestação simbólica externa de uma vibração interna. Premonições são ecos de possibilidades ressoando no agora. Tudo está interligado. O campo não responde a palavras, mas a frequências emocionais. Quando sua vibração muda, o mundo começa a responder. Aplicação prática. Comece a registrar suas sincronicidades. Preste atenção em padrões repetidos, símbolos que surgem, emoções fortes ligadas a acontecimentos. Use isso como bússola. Medite com a intenção de ouvir além da mente. Pergunte internamente: o que o campo está me mostrando agora? E depois apenas sinta. A resposta virá, talvez como uma imagem, uma sensação ou uma nova sincronia. Metáfora vibracional. Imagine que o universo é como um tambor gigantesco. Quando você muda sua vibração interior, bate em um ponto diferente do tambor. E o som que volta, o eco da realidade, também muda. Você não está separado da canção da vida. Você é o ritmo que a faz tocar. Modelo mental. Como reprogramar sua percepção para alterar a própria realidade. Se tudo que você experimenta é filtrado pela sua percepção, então mudar o que você percebe, muda tudo. A chave da transformação está na base invisível da sua mente. Nos modelos internos que definem o que você vê como real. Dor. Sentir-se aprisionado em narrativas que não servem mais. Você já se deu conta de que vive contando para si mesmo a mesma história? Histórias de limitação, medo, fracasso, culpa. Narrativas herdadas, repetidas, cristalizadas. Essas histórias não são neutras. Elas moldam seu campo. E enquanto você não as ressignifica, sua realidade permanece a mesma. Conceito: neuroplasticidade aplicada à consciência. A ciência já provou que o cérebro é plástico. Ele pode se reorganizar. Greenberg vai além. Mostra que a percepção também é moldável.
e que podemos reorganizar o campo sintérgico ao mudar o conteúdo emocional da mente. Pensamento, plus, emoção, plus, repetição. Nova realidade perceptual. Revelação empoderadora. Você não está condenado a repetir padrões. Sua mente é maleável e sua percepção é um jardim, onde você planta, floresce. Quando você muda a vibração das suas imagens internas, você altera o campo e a vida responde com novas possibilidades. Aplicação prática. Antes de dormir, entre em um estado de presença e visualize não apenas o que deseja, mas como se sentiria já tendo alcançado isso. Detalhe: veja, ouça, sinta, emocione-se. A emoção é o elemento ativador. Repita essa prática por 21 dias. Isso cria novas redes neurais e vibrações que reorganizam o campo. Metáfora viva. Sua mente é como um jardim. Se você apenas regar as ervas daninhas da dúvida, da escassez e do medo, elas tomarão conta. Mas se você, com amor, plantar novas sementes de fé, gratidão e abundância, a paisagem inteira da sua vida começará a florescer de dentro para fora. Por que a realidade se comporta como uma simulação interativa com sua consciência? Você já teve a sensação de que a vida está respondendo a você? Como se o mundo externo estivesse em diálogo com seus sentimentos, pensamentos e vibrações internas? Essa sensação não é ilusão. É física quântica aplicada à consciência. Dor. A confusão de perceber respostas do mundo, mas não saber como conversar com ele. Quando a realidade parece reagir a você, mas você não entende a linguagem, gera-se angústia. É como saber que há um código secreto, mas não conseguir decifrá-lo. Isso pode levar ao medo, à dúvida espiritual ou até à paralisia de ação. Conceito: o campo como uma simulação interativa. Segundo Greenberg e outras correntes quânticas, o universo não é uma estrutura fixa, é uma realidade responsiva. Tudo funciona como uma simulação energética, onde a consciência envia comandos em forma de vibração, e o campo responde materializando experiências compatíveis. Revelação poderosa. Não é magia, é vibração. Cada pensamento carregado de emoção envia uma instrução ao campo. E o campo, como uma simulação viva, responde moldando o cenário de acordo com a frequência emitida. A realidade é interativa. Você não é espectador, é programador. Aplicação prática. Comece a usar comandos vibracionais conscientes. Formule perguntas poderosas. Como posso me abrir mais à abundância? Visualize o resultado desejado, sentindo-o com todos os sentidos. Mantenha estados elevados de gratidão e certeza após o exercício. Essas 3 etapas reconfiguram seu papel na simulação, de passivo para co-criador. Metáfora inspiradora. A vida é como um jogo quântico. A paisagem muda, os personagens mudam, os desafios aparecem, tudo conforme o jogador muda por dentro. Quando você muda o avatar vibracional que habita o jogo, todo o jogo responde. Você está jogando com a própria consciência do universo. O que acontece quando você transcende sua malha perceptual habitual? A maioria das pessoas vive dentro de uma caixa invisível, um sistema de percepção automatizado, previsível, condicionado. Mas, e se você pudesse sair dessa caixa? E se houvesse algo além do eu que você sempre acreditou ser? Dor. O medo de perder a identidade ao romper com o conhecido transcender assusta. Porque é preciso abandonar certezas, padrões, a própria noção de quem eu sou. Essa travessia mexe com o ego, ativa medos profundos e inseguranças. Mas também é a única porta real para a verdadeira expansão da consciência. Conceito: a dissolução da malha e o estado de não-dualidade. A malha perceptual habitual é composta por crenças, julgamentos, memórias e associações emocionais. Quando você entra em estados de presença absoluta, essa malha se dissolve momentaneamente.
E você acessa um espaço de consciência pura, onde não há separação entre você e o todo. É a experiência do ser consciência. Revelação espiritual. O eu que sofre, que se sabota, que se repete, não é você. É apenas uma configuração possível. Quando você transcende, percebe que pode existir de formas completamente novas. O campo sintérgico permite infinitas versões do ser. E a liberdade está em escolher novas possibilidades vibracionais. Aplicação prática. Busque momentos de presença profunda, meditações silenciosas, imersão na natureza, contemplação sem nomear. São caminhos. O segredo não é forçar, é observar sem interferir. Quando a mente cessa o julgamento, o campo se revela como pura experiência viva. Um exercício. Observe o mundo por 5 minutos sem dar nome a nada. Apenas sinta. Essa prática altera sua frequência e abre frestas na malha. Metáfora libertadora. É como sair de uma prisão e descobrir que o cadeado sempre esteve do lado de dentro. Você se acostumou com as grades, mas elas eram perceptuais. Quando se soltam, você vê que nunca esteve preso. Só não via as infinitas portas abertas ao redor. Metáfora viva. Sua mente como um projetor e a realidade como a tela do cinema. Você já se sentiu vítima das circunstâncias? Como se tudo estivesse acontecendo com você e não por você? Esse sentimento é comum, até que você entende o papel que sua mente desempenha na criação do que vê. Você não é o espectador, é o projetor. Dor. Sentir-se impotente diante de eventos externos. Muitos vivem esperando que o mundo mude, que as pessoas ajam diferente, que as condições melhorem. E quando isso não acontece, vem a frustração, o ressentimento e a apatia. Mas o poder de mudar o filme está dentro, não fora. Conceito. A mente como fonte da projeção da realidade. Sua mente é como um projetor invisível. O que ela emite, em forma de pensamentos, crenças, emoções e imagens internas, é refletido no mundo externo. A realidade, então, é uma tela holográfica que apenas responde à frequência da sua consciência. Revelação decisiva. O que você vê não é o mundo como ele é o mundo como você acredita que ele deve ser. Cada julgamento, expectativa e sentimento funciona como um filtro de cor no projetor. Mude o filtro, e o filme muda. O cenário não determina sua experiência, sua vibração sim. Aplicação prática. Torne-se consciente do que está projetando. Toda vez que algo ruim acontecer, em vez de reagir, pergunte: o que em mim está colaborando com essa cena? Isso não é culpa, é empoderamento. Depois, reescreva mentalmente a cena desejada com clareza emocional. Repita até que o novo roteiro se estabilize no seu campo. Metáfora essencial. Você não é um personagem perdido no meio do filme. Você é o projetor escondido na sala escura. A imagem que vê depende da luz que emite. E essa luz vem do que você carrega dentro, seus pensamentos, emoções e intenção. Mude o rolo do filme, e a vida muda com ele. Agora que percorremos essa jornada, silencie, integre, sinta. O campo está vivo dentro de você. Você não é o personagem, você é o projetor, o campo, a vibração. Se esse conteúdo tocou sua alma, manifeste sua luz. Curta, compartilhe, inscreva-se. Nos comentários, escreva: qual dessas verdades ativou algo dentro de você? E lembre-se, quanto mais você vibra sua verdade, mais o universo te responde com milagres. Nos vemos na próxima jornada.